Olá, boa noite, pessoal que vai chegar agora ao vivo e o pessoal que vai assistir a gravação no meu canal do YouTube, Gina Coelho. Estamos de volta com a segunda-feira de conhecimento. Quanto tempo eu fiquei fora daqui? Não sei mais ou menos quanto tempo, mas sei quanto tempo eu fiquei fazendo lives para vocês todas as segundas, né? Segundas, quartas, eu fiquei mais de 1 ano e meio e aí eu tirei umas férias e agora eu estou de volta. Oi, oi, para quem tá entrando. Gente, a proposta agora é que as lives durem 40 minutos, que elas sejam muito objetivas e focadas, porque todo mundo já está um pouco cansado de lives. E lives muito longas, né? Não tá dando. Então a proposta é fazer de 35 a 40 minutos focado no objetivo e abrir 10 minutos para perguntas. Mas durante a live vocês podem ir já colocando perguntinhas, escrevendo. Tem a caixinha aqui que vocês podem escrever suas perguntinhas. Tem as perguntinhas que vieram dos stories. E aproveita que vocês estão aí, que eu acho que é muito legal. Já envia para chamar mais pessoas para a live. Porque às vezes a pessoa tá de bobeira aqui no Instagram, rolando a tela e vê, pô, tem uma live legal que a minha amiga, meu amigo me mandou. E a ansiedade, né, gente, depois de um período pandêmico, quem não está com algum sintoma de ansiedade? Eu estou. Eu exagero um pouquinho no café, já começa a me dar uma inquietação, uma ansiedade. E aí, o que eu tive que fazer? Entender que o café age como uma droga para mim e que eu preciso diminuir ou mesmo não tomar. Então, mas isso faz parte de o quê? De eu conhecer sintomas de ansiedade, de um processo de autopercepção, de autoconhecimento e aceitação. Eu amo café, ele me permite ficar acordada às vezes no consultório. E é assim, gente, vamos nos autoconhecer, por isso que é segunda-feira do conhecimento, conhecimento nos liberta, o autoconhecimento nos dá asas. E eu quero, assim, dar muitas boas-vindas a esse novo projeto de lives que são com convidados. Ora, eu vou trazer profissionais da área da saúde, ora, eu vou trazer mamães que estão aí nesse mundo de educar sem punir, sem castigo, tentando desenvolver o autocuidado. Então, cada vez eu vou trazer um convidado com um tema interessante. Hoje, quem vai nos ajudar é a psicóloga especialista em transtorno de ansiedade. Então, se você conhece alguém ou você mesmo que fica com a mente preocupada, acelerada de pensamentos, que você fica ruminando, com pensamentos catastróficos, dramáticos, e tem gente que já somatiza por uma falta de ar, acelera o coração, sua mão, levanta a sobrancelha, balança muito a perna. Então essa live é para você. Fique aqui comigo, com a gente, tá? E chame mais amigos e aproveita, já dá um clique nesse coração aí, ó, que o danado do algoritmo vai entender que, pô, essa live é boa, vamos distribuir para mais pessoas. E aí vocês ajudam mais pessoas e me ajudam, né? Porque o que eu quero é que meu conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Gente, eu tô de lente e aí eu não consigo enxergar de perto, a minha lente é para míope. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu vou mandar, cadê a Cris? A Cris ainda não entrou, né? Então vamos aguardar um pouquinho a Cristiane entrar para a gente receber a nossa convidada. Eu vou mandar o convite para ela, talvez ela esteja esperando. Só um pouquinho. Pronto, mandei o convite. E, gente, me fala aí, enquanto a Cris não vem,
e eu quero comentar. Quem aí é mamãe ou convive com alguma mamãe e percebe que a ansiedade, que ela tem comportamentos ansiosos e que isso influencia na maternidade dela, influencia no relacionamento dela com os filhos. Tem gente aí, dá um joinha para mim aí, ó. Se tem gente que percebe que a sua ansiedade dá aquela atrapalhada no relacionamento dia a dia com o filho, ou conhece alguém que você olha e fala, nossa, ela está muito ansiosa e está atingindo as crianças. No consultório eu recebo muitos. Eu estou recebendo... A Cris não está conseguindo participar? Peraí, gente. Eu estou recebendo muitas mães que levam os filhos porque eles estão com ansiedade. Só que aí, quando eu vou ver, a mãe é ansiosa. Eu tô falando mãe, gente. Oi, Alaís! Boa noite, Cris! Bom dia! Tudo Bom bem, dia, Cris? boa noite, né? Eu tô Boa calma, noite, né? Tá lá de calma que eu tô manhã. tentando me localizar aqui, só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, o fone não ligou aqui, só um pouquinho, tá? Vai ligando que eu vou terminar uma linha de pensamento aqui. Então, as mães, quando eu percebo, elas são ansiosas, e aí eu sinalizo para elas, pergunto, você é ansiosa? Você tem transtorno de ansiedade? Você trata o transtorno de ansiedade? Muitas não sabem que têm ansiedade, nunca foram ao médico, acham que o problema é só na criança. E outras se veem como ansiosas. Não, eu tenho ansiedade, sim, mas ela ainda não entendeu que a mudança do comportamento dela é necessária para ajudar na ansiedade do filho. Então ela fala, ai, não vi ainda mudança no meu filho. Aí eu digo, você começou a mudar, a cuidar dos seus comportamentos ansiosos para impactar o seu filho a mudar também, porque a criança aprende por imitação. Então, é muito importante a gente estar atento. E por isso eu trouxe a Cris, a psicóloga Cristiane Amaral, porque ela é uma especialista em transtorno de ansiedade. E eu quero deixar a Cris muito à vontade para ela trazer o que ela tem recebido mais no consultório, porque ela tem muita experiência. Todos os dias ela lida com isso. E aí a gente vai batendo um papo, eu vou perguntando as coisas para ela. E fique à vontade, Cris, para se apresentar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cristiane Amaral, sou psicóloga. A minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. E a minha especialização, na verdade, o meu foco clínico na clínica é o transtorno de ansiedade e as suas variações, né? Porque quando a gente fala em transtornos de ansiedade, a gente pensa somente naquela ansiedade comum que a gente sente, né? Aquela emoção um pouquinho mais acelerada, mais exaltada, mas não, transtornos de ansiedade existe uma dimensão muito grande, né? Existem vários tipos de transtornos de ansiedade dentro da abordagem. Como é que a gente vai fazer, Gina? A gente vai por pergunta, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, como que você pensou que a gente pode fazer? Vamos começar tentando ajudar as pessoas a identificarem. Será que isso que eu sinto são sintomas de ansiedade? Como que eu vou saber? Uhum. Então, a gente pode iniciar assim. Algo que a gente sempre pensa, né? Quando fala em ansiedade, a gente pensa numa emoção negativa, numa emoção ruim, né? E a ansiedade, na verdade, é uma emoção que nós precisamos dela para sobreviver.
E a primeira coisa que eu falo para um paciente quando ele chega lá na minha clínica, no meu consultório, quando ele está num transtorno de ansiedade, onde ele está muito mal, eu falo para ele, olha, se a sua expectativa é zerar a ansiedade, eu preciso te psicoeducar nesse sentido, porque não existe a possibilidade da gente zerar a ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção que nós sentimos e é para nossa sobrevivência, né? Uma emoção normal. E aí eu sempre faço a diferenciação nesse sentido, né? Quando se torna uma ansiedade patológica, quando se torna uma ansiedade, uma doença, né? Quando começa a atrapalhar a sua vida, quando começa a trazer um sofrimento para a sua vida, né? Eu sempre dou um exemplo bem claro, assim, que eu acho que serve muito para a gente distinguir isso, né? Dependendo aí do bairro onde você mora, da região da cidade onde você mora, mas vamos pensar que a sua região é tranquila, é um bairro bem tranquilo, um lugar bem tranquilo e seguro. Quando você vai numa farmácia que fica na esquina, 2 quarteirões, né, da onde você está, 11 horas da noite, você vai bem tranquila? Como que você vai? Como é que você iria, Gina? Olha, se eu tomei bastante café naquele dia, amiga, eu iria assim, ó, bem vigilância, meio com o coração acelerado, porque eu contei para eles que o café me dá ansiedade, eu fico Te deixa inquieta. agitada. Uhum. Eu Então, fico em alerta. Agora, se é um dia que eu não tomei muito café, eu vou olhar, obviamente, mas vou tranquila. Uhum. E aí é nesse sentido que a gente pode pensar. 11 horas da noite é o momento onde você vai, mas você vai apreensiva, você vai vigilante, olhando para todos os lados, percebendo toda a movimentação, quem chega perto de você, quem não chega perto de você, quem está ali longe, né? Você fica totalmente ali vigilante naquela situação. Por quê? Porque naquele momento pede essa emoção, né? Você não pode sair um horário da noite desse, bem tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo ali. Você precisa estar mais vigia, né? Vigilante naquela situação. Agora você pensa a mesma situação, mas 9 horas da manhã. Você vai sair do mesmo jeito que você saiu 11 horas da noite? Ou 9 horas da manhã você vai mais tranquila, né? Menos vigilante naquele sentido? Tem mais pessoas na rua, né? A gente se sente mais segura, então você vai mais tranquila. Exatamente, né? E é aí que está o ponto da gente tentar separar aí com esse exemplo bem no senso comum, mas para você conseguir entender o que é uma situação que pede uma emoção, uma ansiedade, um medo, e uma situação que não pede um medo, uma ansiedade exagerada. Né? Você não sentiria o mesmo medo, a mesma emoção que você sentiu naquele momento cedo. Então, se você sentir aquela emoção naquele momento, não é algo normal, não é um parâmetro tranquilo, né? É algo que vai levar um sofrimento muito grande para você e é algo que não tem a necessidade daquela emoção naquele momento. Então, bem no senso comum, né, para você conseguir começar a entender, né, o que é normal e o que é patológico, quando a ansiedade ela passa do nível ali, né, normal para algo mais exagerado. Um exemplo é essa nossa live aqui, né? É impossível você não se sentir ansiosa ao iniciar, né? Você vai se sentir ansiosa, você vai se sentir ali preocupada, né? E essa ansiedade vai ser boa, porque vai fazer você estudar um pouquinho mais, se dedicar mais um pouquinho, ler, fazer uma leitura e tudo mais, para você se sentir um pouco mais segura. Então, a ansiedade, ela é uma emoção boa também. Ela é uma emoção que nos ajuda. Agora, o que a gente precisa entender, quando ela se transforma em algo patológico, em um transtorno de ansiedade. Aí sim a gente precisa começar a lidar com ela.
E algo muito interessante, Gina, é que muitos traços de um transtorno de ansiedade, né? O que são traços que a gente consegue dizer? É quando uma psicopatologias, elas são feitas de sinais e de alguns traços. Todos nós temos alguns traços de algumas psicopatologias, né? De algumas coisas. Mas a gente não se transformou em uma doença. São só características, né? Que não vai trazer sofrimento, mas que ao partir do tempo isso pode se tornar um pouquinho mais ruim, desagradável. Vamos pensar no transtorno de ansiedade? Tem muita criança que inicia lá no início da vida, você já consegue perceber que aquela criança, ela tem traços de um transtorno de ansiedade, sabe? Ou você consegue perceber que aquela criança, ela não consegue entender bem aquela emoção, né? E lidar bem com aquela emoção. Não é verdade, Gina? É verdade. E eu acho muito incrível isso, por isso que eu falo para os pais. Porque os pais chegam mesmo, mas a psicóloga infantil, por causa dos comportamentos, né? Ai, minha criança está muito agitada, pula demais, é inquieta, não para quieta. E, enfim, aí a professora ou a escola acha talvez que tem TDAH. E aí a gente vai lá no consultório, a gente começa trabalhando as emoções da criança, que é onde parte tudo, né? É das emoções. Sem ajudar a criança a entender sobre as próprias emoções, como é que ela vai desenvolver habilidades? A gente ensina autoconhecimento para a criança. E aí a gente começa a perceber que não tem nada de TDAH. É uma criança já com traços, como a Cris disse, de que vai desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Porque ela não tem problema com aprendizagem. TDAH, geralmente, a gente percebe muito que ele tem um problema na aprendizagem. E essa criança não tem nada disso. A gente nota comportamentos, roer unha, puxar o cabelo, estralar os dedos, roer. Eu já tive pacientes de roer as coisas, roer mesmo. O que você sente depois disso? Aí eles falam felicidade. Porque a criança ainda não sabe sobre as suas próprias emoções. Daí eu ajudo ela a perceber que ela sente alívio. Então é uma fuga. E acaba que isso vai se misturando a personalidade da criança. Aí vira a criança rotulada de capeta, de danado, de impossível. E sendo que talvez não. Já são uns leves ali sintomas da tal do transtorno de ansiedade. Acho que é isso, né, Cris, que você quis dizer. E na verdade, o que a gente pode pensar? Que a ansiedade, principalmente a criança, ela é uma emoção que ela está começando a conhecer, né? E às vezes a questão não é nem que no futuro ela possa desenvolver um transtorno de ansiedade ou não, mas partindo do princípio que eu não consigo lidar bem com uma emoção, isso já é um sinal que aquela emoção vai ser algo ruim para mim no futuro, né? Aí você pensa comigo, a ansiedade é uma emoção que está presente nas situações que a gente precisa dela para sobreviver. Se eu não sei lidar com ela, qual que é a probabilidade que lá no futuro esse não saber lidar com essa ansiedade vai me prejudicar muito e até mesmo aí sim desenvolver um transtorno de ansiedade e tudo mais nesse sentido, né? Então é nesse tempo, né, nesse momento que a gente precisa observar, né? E o que eu gostaria de falar para vocês, o que é a ansiedade? Isso, Cris, quando que a pessoa sabe e ela fala assim, acho que eu estou com uma patologia aqui, será que eu estou? Exatamente. O que é ansiedade?
A ansiedade, ela mexe, e aí eu tenho muito essa pergunta no consultório, porque as pessoas, às vezes, elas não acreditam que a ansiedade, que é uma emoção, e que as pessoas acreditam que a mente não mexe com, é um ser desconectado lá longe, que não tem reação nenhuma no corpo, mas eles vêm e eles não acreditam que a ansiedade pode sim trazer sintomas físicos no seu corpo. Principalmente quem tem pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade, geralmente eles vão para o pronto atendimento, eles vão para o cardiologista, eles vão para o neurologista, eles vão para tudo que é médicos nesse sentido, para depois passar por um psiquiatra ou por um psicólogo. Porque eles acreditam no quê? Que aqueles sintomas físicos que eles sentem, porque eles sentem sim, tá, gente? Eles sentem sintomas físicos. O coração acelera e acelera de verdade. Essa semana uma amiga minha falou para mim assim que ela presenciou lá no serviço dela, ela é chefe de um setor, e ela presenciou um funcionário em um ataque de pânico. E ela falou, Cris, eu não acreditava que era real e que era forte desse jeito. A gente ficou todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, porque é real. A pessoa sente falta de ar mesmo naquele momento. O coração dela acelera muito forte, ela soa, ela treme, ela tem vários sintomas físicos. Por quê? Porque a ansiedade é o alarme do nosso corpo para nos preparar para uma situação perigosa. Como que é? O alarme do seu carro lá. O alarme do seu carro, ele não tem uma função ali no seu carro? A função é de avisar. O alarme, ele não tem a função de proteger o seu carro. Em nenhum momento o alarme vai proteger o seu carro. O alarme, ele só vai avisar que alguma coisa ruim vai acontecer, que alguém está mexendo, que alguém está invadindo, que tem alguma coisa errada ali no seu carro naquele momento. Então, esse é o papel da ansiedade. A ansiedade, ela vai avisar que alguma coisa vai acontecer. E quando ela avisa isso, ela precisa preparar o seu corpo para o perigo. E é por isso que a ansiedade, ela liga esse mecanismo do medo justamente para quê? Para preparar o seu corpo. Pensa comigo aí, você de boa, tranquila aí, conversando comigo, nós na live. Você tá esperando um leão atravessar essa porta aí e fazer alguma coisa com você? Não. Gina, não tá nem preparada. E se o leão vir com tudo aí, você não vai ter nem reação, porque o seu corpo tá em estado de descanso, né? Tá tranquilo. Então, como que você vai reagir a esse perigo? Não tem como, porque você está totalmente aí em descanso. Então, o que é o alarme do a nossa ansiedade? Ela vai identificar o perigo, ela vai identificar, né? Os olhos vão ver o perigo. Esse era o certo para o funcional, o normal, né? Os seus olhos veem a ameaça, né? Vê lá o perigo. Naquele momento que os seus olhos detectou o perigo, a ansiedade, o alarme do seu corpo se prepara para preparar o seu corpo para enfrentar aquela situação perigosa. E é nesse ponto que a ansiedade começa a agir, porque ela vai liberar no seu corpo adrenalina e cortisol para preparar o seu corpo para aquela situação perigosa. Porque você vai precisar enfrentar de alguma maneira. Então, você vai precisar ou correr, né? Ou lutar. E para qualquer uma dessas duas alternativas, você vai precisar ter forças e estar com o seu corpo ativo naquele momento. Então, é por isso que aquele momento ali, você tem tremores, né? Você tem o coração taquicardia, que a gente fala, falta de ar, né? Tem pessoas, o cortisol, ele mexe muito forte na questão do nosso estômago, então tem pessoas que têm náuseas, enjoo, tem pessoas que têm vômito, tem pessoas que acaba totalmente com apetite, tem pessoas que no momento de transtorno de ansiedade, ali de crise de ansiedade e tudo mais, começa a comer exageradamente, né? Então a gente tem vários tipos de sintomas físicos, né, que estão presentes ali no momento de uma crise de ansiedade. Cris, mas tem um momento específico? Como que é no nosso dia a dia, né? Agora eu penso para você, eu faço essa pergunta para você, na verdade.
O momento certo, a maneira certa é desse jeito que eu falei para vocês, né? A gente vê o perigo, a gente detecta o perigo e aí a gente vai começar a agir o nosso corpo, acionar a ansiedade acionada para preparar o nosso corpo. E aí que vem a questão. Porque quando se torna um transtorno de ansiedade, lembra lá da história que eu falei da farmácia, da noite? Essa ansiedade, esse alarme do carro começa a ser acionado no momento que a gente não precisa dele, né? Você gostaria de estar no meio de uma consulta e o alarme do seu carro disparar e aí você vai lá ver desesperada porque é um ladrão e chega lá é só o vento forte que balançou mais forte o carro? Você ia gostar que isso acontecesse, Gina? Não. Não. Tá desregulado o alarme, né? Exatamente, mas está desregulado aonde? Na interpretação que a sua mente tem do que é perigoso, do que que traz sofrimento. E nesse perigoso, eu quero abrir uma aspas para vocês, porque quando a gente fala em perigo, a gente pensa somente em vida e morte, né? Mas, na verdade, esse perigoso aqui que é acionado é tudo aquilo que te traz sofrimento, tudo aquilo que te traz desconforto, tudo aquilo que é ruim para você. Então, pode ser que a sua ansiedade ela vai ser acionada no momento que a sua mente interpretar que está vindo uma situação ruim, né? Que vai acontecer algo que está em desconforme com os seus valores, com as suas questões, né? Pode ser também que a ansiedade vai ser acionada em sinais de alguma situação que você já viveu na sua vida no passado, né? Que precisou de um medo, precisou de uma ansiedade muito exagerada, vai acontecer que isso pode acontecer mais na frente também. Sempre o transtorno de ansiedade, às vezes, está ligado com muitas coisas sobre isso. Conseguiu entender um pouquinho, Gina? Fui clara? Foi. Eu poderia dizer, então, Cris, que quando começa a atrapalhar a minha vida funcional, eu posso dizer que está na hora de eu buscar uma ajuda para uma avaliação, né? Exatamente. Quando começarem a aparecer sintomas físicos, né? E esses sintomas físicos não precisa ser sintomas físicos desconfortável ao tanto de você procurar um médico nessa questão, sabe? Aquela crise mesmo, ataque de pânico, né? Porque às vezes é só um desconforto que muitas pessoas sentem ao longo do dia inteiro. Né? Aquela pessoa que tá tudo bem, tá tudo certo aparentemente, né? E ela tá ali ansiosa, ela tá com o coração mais acelerado, ela tá mais irritada, né? Ela tá mais angustiada, ela tem... Eu sempre digo, Gina, que o transtorno de ansiedade, ele tem algumas características. E uma bem clara dela é aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? Quando você fica com aquela sensação o dia inteiro de que, meu Deus, que o telefone toca, é notícia ruim, é alguém que vai ligar, entende? Aquela sensação que alguma coisa... É um incômodo, na verdade é um infarto. Porque eu vejo os pacientes assim, que a ansiedade escraviza as pessoas. Elas vivem em função daquele pensamento. Eu vou aproveitar, Cris. Tem uma pergunta aqui de pensamentos. Eu acho que dá para pegar o gancho aqui, ó. Exatamente. Meus pensamentos me torturam. É intenso e fico remoendo. O que fazer? E é nesse ponto que a gente entra no transtorno de ansiedade, dessa interpretação da situação. O pensamento, ele é uma interpretação de tudo que está acontecendo também, né? Então, o que acontece muito com a ansiedade? Na verdade, o que vai acionar essa ansiedade são os pensamentos, né? Primeiro acontece a situação, uma situação que pode ser específica ou não. Essa situação, ela vai gerar um pensamento, nossa, vai dar tudo errado. Não vai dar certo,
eu vou passar mal, eu não vou falar, eu vou gaguejar, vai me dar um branco, a Gina vai me perguntar alguma coisa, eu não vou conseguir responder, todo mundo vai ver, todo mundo vai falar que eu sou... Vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou uma péssima psicóloga, não vai dar certo, eu vou ficar nervosa, eu vou tremer. E aí começa esses pensamentos, né? E aí esses pensamentos vai gerar o quê? Uma emoção. Eu vou ficar nervosa, ansiosa, preocupada. E qual que vai ser o meu comportamento? E aí eu pergunto para você, se eu tô com todos esses pensamentos aqui, que tá gerando essa emoção, você acredita que eu vou ter uma live tranquila? Ou nem vai chegar a fazer, né? Tem Ou gente que pode nem... dar uma desculpa e falar, ai, aconteceu isso, não vou poder fazer. Exatamente. E aí é o que acontece, Gina. É que a gente fala da distorção cognitiva, é isso, e do comportamento disfuncional. Porque pensa comigo, o que eu mais queria não era ter uma live tranquila, onde não me desse branco, onde tudo fluísse bem tranquilo. Esse meu pensamento que está alimentando essa emoção aqui de ansiedade, de angústia, de medo, de desespero, vai gerar um comportamento funcional? Eu vou conseguir ficar bem tranquila aqui e falar normalmente? Não, pelo contrário, né? Eu vou gaguejar, eu vou tremer, eu vou ficar nervosa, né? Eu vou dar apagão, não vou esquecer, que é um comportamento totalmente disfuncional daquilo que eu gostaria que acontecesse. Mas por que isso aconteceu? Porque houve uma interpretação errada de uma situação. Entende? E esse pensamento que está alimentando essa emoção é um pensamento disfuncional, né? Uma distorção cognitiva que é muito, mas muito comum no transtorno de ansiedade. Da gente não detectar o perigo real, né? A gente sempre detecta o perigo numa proporção muito maior. A pessoa Exato. acha 80% de chance de não acontecer aquilo que você está com medo, que está te preocupando, né? É 80% de chance de não acontecer. O que eu acho legal também, Cris, acrescentar é o seguinte, que de uma forma bem senso comum para as pessoas, né? Entender Isso, é que a gente leva os nossos pensamentos como uma verdade absoluta. Exatamente. Né? Eles controlam o nosso comportamento, o nosso fazer. Só que lembra que agora tem os memes falando, não leve seu pensamento a sério. Por quê? Você precisa questioná-lo. Porque o pensamento, ele é fruto de crenças que eu trago desde a minha infância. O modo que eu fui educado, a minha cultura, tudo isso influencia a forma como eu interpreto as pessoas, a vida, as coisas. Então, é o meu interpretar. A Cris, se eu venho de uma família que tem um interpretar negativo sobre a vida, sobre as coisas, são pessoas reclamonas, que vê o copo vazio, né, meio vazio, automaticamente eu posso ser uma pessoa que vão abrir um negócio. Aí a pessoa fica, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas a pessoa só vê obstáculos. E sendo que o outro, vamos supor, o sócio foi educado por pessoas com pensamentos otimistas, com lado abundante, e vai dar certo, vamos tomar todos os cuidados, mas vamos tentar, o risco faz parte. Quer dizer, aí a outra pessoa olha o copo meio cheio, né? Então, quem está certo e quem está errado? Não tem quem está certo e quem está errado. Tem o pensamento que controla o comportamento de cada um. Advindo das crenças que ele traz desde a infância. Exatamente, é nesse sentido que a gente precisa falar. É porque quando acontece a situação, ela vai bater lá na sua crença, lá naquilo que você acredita, né? E essa resposta, que é esse pensamento, porque aqui eu quero até acolher vocês que estão assistindo a live, porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não quero pensar assim.
Não é porque eu quero pensar assim, né? Não é porque eu Exato. quero pensar negativo, mas você não quer realmente. Isso é uma resposta automática, que a gente fala do nosso PA, né? Que são os pensamentos automáticos que são gerados por uma crença. Então, uma situação ela vai acontecer, ela vai bater lá naquilo que você acredita, né? E aí você vai ter uma resposta automática àquela situação. Então, como que a gente pode melhorar isso, né? Fazendo uma reestruturação cognitiva. Eu sempre falo para os meus pacientes, Gina, que às vezes você demorou 30, 40, 50, 25 anos, né, daquela forma, né? E não é com um pensamento positivo que você vai enfrentar Não, isso, né? é Igual muita ótimo, gente né, quando pensa, falam, né? pense ao contrário, pense Não, pensa ao positivo. contrário, tenha um pensamento positivo, acorde o dia dizendo pensamentos positivos. Gente, a gente precisa fazer uma terapia para fazer uma reestruturação cognitiva. A gente precisa diluir, né? Mexer naquelas crenças que você tem lá, que vão gerar esses pensamentos automáticos, né? E como que a gente faz isso? Fazendo uma reestruturação, trabalhando as evidências, né? As evidências reais que aquele pensamento tem. E entrando agora para o âmbito da maternidade, vamos pensar na maternidade? Tudo isso que eu falei de ansiedade, de perigo, de situação, de sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, não é mais ou menos isso que a gente começa a viver quando a gente se torna mãe? Não é verdade? Aquela sensação de que há algo novo, algo que você nunca viveu, algo que não está no seu controle, né? Porque a ansiedade, ela tem um viés muito de estar tudo no controle, estar tudo certinho, do jeito que eu quero, né? Eu não posso sair um pouco dos moldes. E aí, quando você se torna mãe, você recebe um ser, né? E aí eu falo para todas as minhas amigas, porque eu também sou mãe de 2 filhos, eu digo assim, quando eu tiver tete a tete com Deus lá em cima, eu vou dizer assim para ele, Deus, por que o senhor não mandou um manual de instrução para cada criança que nasce? Porque cada serzinho é diferente um dos outros, não é, Gina? Cada um tem a sua particularidade. Às vezes, o que vai funcionar, ou o que funcionou para a gente, ou o que funciona para o vizinho, não vai funcionar exatamente igual para você, não é verdade? Então, a gente recebe uma caixinha de surpresa, né? Que você não sabe também, né? Se tudo que você está fazendo ali vai dar 100% certo, né? E aí eu sempre falo, Não hoje é vai dar fácil. 100%. Exatamente. E hoje é fácil a gente olhar, olha só como é que. E esse olhar a gente faz conosco também. Hoje é fácil você olhar para sua mãe e dizer assim: olha, ela não acertou na minha criação. Ah, naquele ponto que ela fez assim, deu tudo errado, começou a dar errado dali. Né? É fácil hoje você olhar e falar assim, nossa, aquilo lá não prestou para nada, né? Mas você já parou para pensar que lá naquele momento, aonde, naquele contexto, aonde ela tinha, talvez ela fez o melhor que ela poderia fazer, o que estava dentro do acesso dela naquele momento, né? Por que você está dizendo isso? Porque das distorções cognitivas da ansiedade é a gente querer controlar tudo, ser perfeito, ser certinho, ser 100% correto. E se eu estou fazendo assim, isso aqui não tem risco nenhum de dar errado, né? Então não tem perigo nenhum. E na maternidade a gente não tem isso, né, Gina? É um momento que a gente vê que a gente realmente não tem controle das coisas e muitas das vezes a gente vai buscar ajuda justamente por causa do filho que a gente quer melhorar, ou o filho está apresentando alguma coisa e a gente vai por ele, entende que começa no nosso comportamento. Eu preciso ler isso que colocaram aqui, acho que é Valdinei que escreveu. A nossa opinião sobre essa geração ser tão fraca mentalmente. Posso falar primeiro, querida? Pode, É deve. aquela do infantil e do Essa adolescente que defende eles e já está precisando falar. Exatamente.
Primeiro, a gente precisa entender o que é fraco mentalmente. Fraco mentalmente, para mim, pode ser uma coisa, como a gente já falou, baseado nas minhas crenças, para a Cris outra, e para você que colocou, e obrigado por essa observação. Acho legal as pessoas escreverem, participarem, terem coragem, né, de colocar o que... Deu uma travada, minha bateria. Colocarem o que pensam. Então, o que eu coloco? Primeiro lugar, o que é ser fraco mentalmente? E dois, eu adoro responder sugerindo reflexões. O que é ser fraco mentalmente? E outra, essa geração, ela é feita da geração anterior. E o adolescente e a criança são reflexo da geração que educou elas. Então, se elas são fracas mentalmente, elas vêm de pessoas, pais, avós, tios, tias, uma comunidade que é fraca mentalmente. Então, a gente precisa rever o que é ser fraco mentalmente. Porque essas crianças e adolescentes estão assim. Se é, eles estão mesmo. Eu estou recebendo criança com automutilação com 11, 10 anos, com depressão forte, com vício em jogos eletrônicos. Mas eles foram na loja e compraram. Eu não quero que meu filho coma bolacha recheada. Mas quem compra no mercado a bolacha recheada para ele? Não é ele que tem o dinheiro. Então, a gente precisa nos olhar, em primeiro lugar, o nosso comportamento, o que a gente está propiciando para essa geração, para que eles estejam desenvolvendo transtorno de ansiedade, automutilação, depressão, dependência, né? Para aí a gente poder agir e ajudá-los. Eu acredito que eles, ao passo disso, mesmo estando assim... Nós nunca vivemos uma pandemia, são as primeiras crianças e adolescentes que vivem uma pandemia e estão vivendo o reflexo dessa pandemia, e isso colabora muito para hoje o comportamento deles estarem assim, mas também acredito que é uma geração muito mais consciente, com muito mais habilidade de trazer um mundo melhor aí para a gente. É isso, Cris. Não sei se você concorda, Cris. Não, eu concordo também. E eu também quero colocar um pouco que eu acredito também que o que influencia tanto positivamente, né? E aí eu quero falar, né? O remédio, ele é bom. O que transforma o remédio em veneno é a dosagem dele, né? Mas ele é bom. Então, a gente também, às vezes, esse estímulo que as crianças têm, ela é boa, ele é bom de certa forma, mas o importante a gente pensar é quando que essa dosagem ela vai além do que o necessário e na fase, né, que é necessária. Então, eu acredito que o que está acontecendo hoje é que as crianças elas estão sendo estimuladas muito cedo em muitos assuntos que às vezes não, com toda certeza não era pertinente para aquele momento, para aquela fase de vida daquela criança, ela ter acessos a esses tipos de conteúdos, né? Então, acessos a esses tipos de preocupações também, né? Às vezes a gente pensa em conteúdo, a gente pensa só em questões ilícitas e tudo mais, mas você já parou para pensar o acesso que os seus filhos têm a noticiários, a questões de violências, de morte, de ameaças desde muito cedo, né? E aí a gente entra nesse contexto da pandemia, do Covid, de tudo mais, né? Porque às vezes ela tem acesso à internet, a notícias, aqui não era para ela estar ciente, não daquela forma ali naquele exato momento. E que vai contribuir, sim, para que a gente tenha adultos, jovens, adolescentes muito mais ansiosos, muito mais preocupados do que eles deveriam estar em certos momentos da vida deles. Né? O cérebro ainda não está preparado para estruturalmente. Exatamente, né? Exatamente, para receber aquela dimensão de informação e daquela forma, né? Então,
Então, é nesse ponto que a gente precisa pensar nesse sentido. E voltando na questão da maternidade, a gente tem na maternidade um prato cheio para ansiedade, né? Porque é algo que não é previsível, é algo que é invisível, vamos dizer assim, é algo que a gente também não tem um protocolo, algo lá, olha, se você fazer isso vai dar certo, é algo que você vai criando ao longo da sua vida, da sua maternidade. E hoje a gente tem uma questão muito ruim também, eu acredito, e boa também, que é igual a medicação, a dosagem, é a questão do acesso à internet a essas vidas de mães perfeitas, né? Porque as pessoas, elas vão vir aqui e elas vão mostrar só o lado legal, o lado bom de ser mãe, né? Mas elas não conseguem mostrar, às vezes, as noites más dormidas, né? A alimentação, as birras, né? As situações ali que cada mãe, a amamentação, né? Porque eu recebi na caixinha uma pergunta, uma pessoa falando, né, que ela, vou até abrir aqui para que é normal, né? Ela perguntou, né? Sentir raiva e se irritar. Cadê? Eu fico irritada e nervosa com quem mais amo, meu filho. É ansiedade? É medo? Tem uma parecida aqui também. É normal, é normal. E eu recebo muito isso lá no consultório, sabe? Pessoas que às vezes falam se culpando por sentir uma raiva, uma irritação, um nervosismo extremo, uma ansiedade extrema. Doutora, eu tô assim do ponto do... E eu não posso me sentir assim. Não é normal eu me sentir assim. Mas o que a gente pode pensar, né, Gina? Construir uma maternidade, e aí a gente entra no ponto da ansiedade. Você pegou uma pessoa, um casal, ou uma pessoa solo, que tinha sua estrutura de vida, que tinha construído ali os seus valores, os seus princípios, que já tinha uma estrutura de vida formada, equilibrada e em funcionamento. De repente, entra uma outra pessoa, a maternidade, aonde vai primeiro, a princípio, no começo, vai bagunçar toda aquela estrutura que você tinha ali, né? Aquela situação que estava bem, vamos dizer, às vezes calma, vai tirar tudo aquilo do lugar. Então, só de começar por aí, por mais que seja algo que você ame e goste muito, você já vai sentir um desconforto. E é normal você sentir esse desconforto a princípio. E tem os hormônios, tem o puerpério, tem tantas coisas que colaboram com esse estresse, né, Cris? Exatamente, para essa situação que ela está vivendo ali. E aí, às vezes, o que entra é que a gente começa a querer comparar a vida do vizinho, né? Ai, mas fulano foi... E aí a gente tem, né, as outras mães que vêm, nossa, mas você não pode fazer assim, ó, isso aí tá errado, né? E aí, lembra que eu falei para vocês no início que a ansiedade é um alarme, né? Que a ansiedade, ela é acionada quando alguma coisa entra ali em perigo, ou em um sofrimento, ou um desconforto muito grande. O que acontece muito e que eu vejo bastante? Tem mãezinhas que elas são bem perfeccionistas, né? Que gostam das coisas muito certinhas e que às vezes criou ali uns valores muito inalcançável, né, Gina? Algo muito lá em cima que é impossível às vezes dela atingir. E aí o que acontece com a ansiedade? Quando a ansiedade começa, quando a sua mente começa a entender que alguma coisa está desajustada com seus valores, né, com o que você acredita, a ansiedade vai ser acionada. Esse alarme vai ser acionado no seu corpo para dizer, olha, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha. Você não gostava de fazer as coisas tudo com perfeição? Fazer exatamente como é, e agora você tá fazendo aí, ó, não tá com perfeição isso aí, não tá muito certo, não, isso aí, ó, não tá perfeito, né?
Ah, não, você não pode fazer desse jeito, você tem que fazer certinho, né? Tem que dizer lá igual o livrinho que você leu lá, ó, você é uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que gosta de tudo certo, você não vai fazer exatamente como tá A lá. autocobrança grita, né? Exata. Ah, mas como você vai tirar o peito? Não, tá doendo, mas você tem que suportar essa dor e tem que dar mamar até, porque é lá que reza o gibizinho que você leu que você precisa. Ah, não pode isso, não pode. E aí não começa a dar um conflito de valores aí? Né? Daquilo que eu quis construir na minha vida, de que o que eu acho certo, o que eu gostaria que fosse, com a minha real realidade e com aquele ser que não é nada sobre controle, né? Que não vem com manualzinho e que eu vou aprender ali ao dia a dia a lidar com ele. Então, é nesse momento que a ansiedade ela vai ser acionada. E aí eu te pergunto, será que essa ansiedade aí, ela vai ajudar ou vai atrapalhar nesse momento da maternidade? Ela vai atrapalhar. O que ela pode é que, ainda bem que hoje nós temos bastante informação, de certa forma, dá alguns despertares nas pessoas. Por exemplo, na época que eu fui mãe, não tinha nada. Então, né, se Exatamente. você sentia aquilo, você não sabia o que você estava sentindo. E agora traz essas informações todas e a gente pode, como uma live dessa, e isso tem a ver comigo, isso aí que elas estão falando. Vou procurar ajuda, né? Ou vou mandar uma mensagem Exatamente. no direct para elas verem se isso que eu estou sentindo pode ser alguma coisa, eu preciso de ajuda. Então, já serve, né? Como porque eu costumo dizer, o corpo da gente não fala, ele grita. Então, a Exatamente. autopercepção é necessário em qualquer fase da nossa vida, a gente olhar para dentro. Se tem algo diferente do normal que eu sinto, eu preciso buscar ajuda. Ou eu sempre me senti assim, mas agora está mais intenso que eu sinto. Porque tem aquelas pessoas que acham que é a personalidade delas, e na verdade é a ansiedade. É igual quando eu botei óculos. A minha mãe diz que quando eu coloquei o óculos, eu falei, mãe, é assim que enxergo? E a mesma coisa, a pessoa começa a tratar a ansiedade com médico, psiquiatra, com psicólogo e tomar remédio, de repente ela fala, nossa, é assim que vive? Eu não sabia, eu estou sentindo uma tranquilidade. E porque a pessoa achava que era normal viver do jeito que ela vivia. Então a gente Exatamente. precisa estar atento, né, Cris? Uhum, Cris, duas uhum. coisas que a gente está chegando já, passando dos 40. Gente, coloquem perguntas se quiserem. Se não se sentirem à vontade, manda no direct para mim ou para a Cris, que a gente vai responder com toda certeza, né, Cris? Exatamente, E duas exatamente. coisas que veio na caixinha. Uma, a mãe está amamentando, ela perguntou se ela pode tomar ansiolítico. E a outra é, eu quero, sei que eu estou com ansiedade, mas dependo da minha família, eles acham que é bobagem. Onde procurar ajuda, se eu não posso pagar? Uhum. Então, vamos lá da questão do ansiolítico na gestação. Na gestação e depois também, né? Precisa se procurar um psiquiatra, né? Existe sim a possibilidade, né, de algumas medicações serem tomadas sim durante a gestação e também depois na amamentação, né? Só que essa resposta de que medicação e de tudo mais, isso precisa ser analisado por cada caso. Mas pode sim ser iniciado um tratamento até mesmo medicamentoso durante sim a gestação e pós também. Né? É muito importante o que eu penso. Eu falei esses tempos para uma paciente minha. Aquela mensagem do avião, ela é muito importante, ela é para a vida, né? E toda vez que eu estou no avião, quando eu ouço aquela mensagem, eu paro para pensar sobre isso, né? Primeiro, a gente precisa nos ajudar.
100% aqui. Travou, né? Voltou agora? Voltou. Não, voltou. Tá. Voltou. Então, assim, às vezes a gente tem uma distorção cognitiva que a gente acha que a gente precisa cuidar do outro primeiro. Não, eu vou dar o meu gás aqui, não é tempo. Esse tempo aqui que eu tenho, até 1 ano, 2 anos do meu filho, é tempo de eu me dedicar 100% para ele. É aí esquecer que eu sou mulher, que eu sou esposa, que eu sou amiga, que eu sou qualquer profissional. É 100% dedicado ao meu filho. Porque daí eu vou dar um resultado bom. Mas será que esse comportamento não está numa disfunção, sendo disfuncional? Porque se você olhar para você, se você cuidar de você, se você se tornar uma pessoa estável, equilibrada, bem, uma mulher feliz e tudo mais, você não vai cuidar melhor do seu filho? Você não vai se dedicar muito mais a ele porque você está bem, né? Agora, uma mulher que está se sentindo culpada, que está com ansiedade a nível alto, que está estressada, que está irritada, que está deprimida, triste, você acredita que seu filho não vai sentir tudo isso em você? Você acredita que todas essas emoções aí não vão alterar os seus comportamentos? E você talvez aí sim você não vai conseguir ser a mãe que você gostaria de ser. Exatamente. Então, né, exatamente isso. Então, o que a gente precisa nesse momento? Independente da fase que os seus filhos estão. Eu ouvi a última live da Gina, e essa frase que ela usou lá na live ficou na minha cabeça ecoando. A outra pessoa, que eu não me lembro o nome, falou, né? Qual é a fase mais difícil da maternidade? Aí a Gina falou assim, todas, né? Porque todas as fases têm os seus desafios. Uma vez mãe, uma vez pai, é para todo sempre, né? E a gente vai passar por todas as fases dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Lá em São Paulo, a Gina me falou, né? Depois que casa, amiga, continua, né? Porque eu imaginei que depois que casava, pronto, né? Agora eu vou respirar em casa. Não, continua também. Então, a gente precisa pensar em nós, em se cuidar, né, em ficar bem, para que você possa cuidar do outro também. A outra, onde buscar ajuda se eu não tenho condições financeiras, não tenho um plano de saúde? Ou a gente pode até dizer, né, do nosso projeto aí, né, Gina? Eu e a Gina estamos num projeto bem legal, né? Você quer falar? Fala, Gina. Pode falar. E a gente está com valor, né? A gente tem uma psicóloga que vai ser supervisionada tanto por mim quanto pela Gina, né? E aí a gente vai fazer um valor social para os atendimentos dela, né, Gina? E é uma oportunidade para aquelas pessoas que às vezes não têm condição de pagar uma sessão nem comigo, nem com a Gina, né? De ter um atendimento com qualidade, né? E num valor mais social. Fora esse nosso projeto, também tem vários outros tipos de projetos aqui em Cuiabá, né? Tem que as pessoas podem ter acesso, às vezes, a uma terapia, a uma ajuda de um valor mais social. Era nesse sentido? E tem também as clínicas escolas, né, das Exatamente. faculdades. Então, aqui tem a Univag, tem psicologia, a Unic tem psicologia e a FAUC? Isso, a FAUC tem também. psicologia, o FMT tem psicologia. E agora que está voltando as coisas, provavelmente as clínicas escolas voltaram. Então, vocês liguem, busquem informação se está havendo atendimento de psiquiatra e psicólogos pela clínica escola. E aí vocês vão conseguir, corram atrás. Eu sei que a saúde pública é difícil, conseguir vaga com psiquiatra na saúde pública, com psicólogo, mas existem essas outras alternativas. E, gente, nós aqui chegamos no limite de horário, né? Senão também fica muito cansativo. Pesado. E eu quero dizer para vocês que de novembro para agora, maio, o meu público, os meus seguidores
dobraram. Então, de 5 mil saiu para 10 mil. Tem muita gente nova aqui. Então, coloca ali notificação, seguir, para você receber. Eu vivo mexendo, eu vivo criando coisa na cabeça para trazer conteúdo gratuito para vocês, chamando minhas amigas parceiras, meus amigos. E quem não me segue é @psicóloga Gina Coelho. Lá segue que vocês vão estar atualizados sempre de tudo que a gente está fazendo. Eu e a Cris temos projetos juntas e vai vir mais novidades por aí. E é isso, eu agradeço, vou deixar o tchau para a Cris. Muito obrigada. Daqui 15 dias nós estaremos aqui com um outro convidado, tá? Nós vamos falar sobre maternidade, né? De mães com filho com deficiência. Então, mães de filhos atípicos. Essas mães têm um outro tipo de acolhimento, um acolhimento humanizado. E a psicóloga Lana Moreira, ela é especialista nisso. Então, vocês já vão avisando essas mamães aí que daqui 15 dias terá uma live. E eu dou aula no Zoom de segunda, de 15 em 15 também, uma aula gratuita sobre educação positiva, autocuidado, maternidade. Clica no link da bio. Terminei, amiga. Você. Exatamente. Exatamente.